Meu próximo convidado realmente não precisa de apresentações porque ele é um dos pesquisadores mais respeitados que cobrem os tópicos que abordaremos neste programa, mas vou fazer uma introdução porque ele merece. Dr. Michael Salla é um acadêmico reconhecido internacionalmente em política internacional, resolução de conflitos, política externa dos Estados Unidos, ocupou cargos acadêmicos na Escola de Serviço Internacional, Centro para a Paz Global American University em Washington, D.C., Departamento de Ciência Política na Austrália. Dr. Salla é popular, talvez mais popularmente conhecido. Você está assistindo isso como um pioneiro no desenvolvimento da exopolítica? O que é isso? É o estudo dos principais atores, instituições, processos políticos associados à vida extraterrestre, a interação entre seres humanos e vida extraterrestre. Ele tem um novo livro, estou quase terminando. Tenho tantas anotações que eu nem consigo anotar. Chama-se Exército dos Estados Unidos, Missões Internas, Arcas Espaciais, Cidades Subterrâneas, Contatos ET. Dr. Salla é nosso convidado hoje no programa. Dr. Salla, ótimo ver você. Obrigado, Clayton, por me dar essa honra. É um prazer. É um verdadeiro prazer tê-lo aqui. Tenho que dizer, vamos cobrir muito terreno hoje. Eu quero que o nosso público venha para isso com a mente aberta. Você tem algumas noções preconcebidas sobre as coisas no universo. Talvez você fique sentado com os braços cruzados a maior parte do tempo quando ouve tópicos como esse, mas eu realmente quero que as pessoas do nosso público cheguem de um lugar de abertura, permitam que o Dr. Salla realmente fale sobre as suas experiências aqui. Então, Dr. Salla, essa semana, quero começar com o que vimos. Vimos um denunciante na semana passada, então apresentou um denunciante do Pentágono em uma série de relatórios, entrevistas, dizendo que ele apresentou uma queixa ao Pentágono por causa da supressão de OVNIs, de naves que os Estados Unidos têm em sua posse, corpos alienígenas. Essa informação está sendo mantida do público americano. Seu nome é David Grush, aparentemente tem o mais alto nível de autorização dentro do Pentágono, e houve uma reação mista ao seu testemunho de denunciante, se apresentando, falando, contando ao mundo sobre isso. Qual foi a sua resposta inicial ao ver isso? Porque tem muita experiência em lidar com esses denunciantes que vieram ansiosos para revelar coisas. O que você pensou? Eu pensei que era muito significativo, em primeiro lugar, aquela história que foi publicada, foi aprovada pela primeira vez pelo New York Times, e que todos eles, os autores, tiveram que passar pelo interrogatório, embora tivessem publicado anteriormente no New York Times histórias semelhantes com seu tipo de verificação rigorosa de antecedentes das testemunhas, para que você saiba imediatamente que você tem uma pista de que há algum tipo de facções diferentes envolvidas nesse tipo de questão relativa a recuperações de acidentes de OVNIs, esforços de engenharia reversa. Eu acho que o que vimos com o testemunho do nosso David Grush é que você sabe que há uma facção de pessoas por trás dele, que o que está encorajando a se apresentar para revelar isso, porque esse é o momento para o público americano saber que esses tipos de projetos de engenharia reversa relativos a espaçonaves extraterrestres recuperadas, que remontam há muito tempo atrás ao passado, estado do presidente Harry Truman, e um dos fatores que talvez o levaram a se tornar presidente. Você volta todo esse tempo e 80 anos dessas recuperações de acidentes acontecendo nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, com muitas pessoas falando sobre a existência dessas operações de recuperação e que houve engenharia reversa acontecendo. É claro que você sabe que isso foi descartado e ridicularizado o tempo todo. Agora, ter um burocrata sênior como David Grush apresentando-se, dizendo que não apenas que isso está acontecendo, mas também que há um esforço concentrado no escritório para simplesmente ignorar esses dados, e você contrasta o que ele revelou em termos de, sabe, que são naves extraterrestres, corpos envolvidos
com a resposta do Dr. Sean Kirkpatrick, a ideia de que alguns dos WAPs são extraterrestres de origem e apenas descartando isso completamente. Então, eu acho que estamos falando de duas facções diferentes dentro do complexo militar industrial do governo que se opõem posições sobre quanto e quando revelar sobre esses projetos de engenharia reversa. Então, duas facções diferentes, o que você acha que são motivações de cada uma dessas facções? Sabe, uma facção só quer que a verdade seja revelada. Acho que mais a facção militar, porque eles são os mais benéficos. Se você olhar para isso em termos de análise de custo-benefício, se de repente você tiver a existência dessas tecnologias alienígenas que podem sofrer engenharia reversa para construir espaçonaves capazes de conflitos interestelares, interplanetários, viagem interestelar. Então, você vai ter a Marinha querendo ter grupos de transporte espacial, você vai ter a Força Aérea em nossa Força Espacial querendo ter frotas de qualquer nave gravitacional que possa ir a Plutão, voltar em 1 hora, sabe? Porque isso será uma preocupação legítima para os militares. Você conhece, fim de proteger a segurança nacional, a segurança global. Por outro lado, você tem a comunidade de inteligência que deseja manter tudo isso em segredo, porque a CIA, o escritório de reconhecimento, eles têm seu próprio programa espacial secreto. Quanto mais eles mantêm isso em segredo, mais eles podem usar essas naves construídas por grandes empresas, como a Lockheed Martin General Dynamics, Northrop Grumman, para ter as suas próprias frotas de espaçonaves secretas que eles podem usar em todo o planeta para operações secretas. Então, sabe, remonta a mesma luta que vai para o governo Kennedy antes entre as preocupações legítimas dos militares dos Estados Unidos para defender a segurança nacional e ter o equipamento, as ferramentas para fazer isso com o desejo da comunidade de inteligência, de manter tudo em segredo e maximizar a sua própria influência nos bastidores e apenas manter os militares afastados ou restringir seu acesso a esse tipo de tecnologias. Eu acho que está acontecendo aqui, Clayton, sabe? Tem um esforço militar apoiado para revelar tudo isso, porque eles querem ter seus cruzadores espaciais, eles querem ter sua frota de batalha que estão no espaço profundo, em oposição à comunidade de inteligência. Querem manter tudo isso em aplicativos porque eles obtêm o benefício. Certo. O dinheiro, é claro, nessa situação. Então, quando você olha para o lançamento da Força Espacial, como funciona o espaço? A Força se encaixou nessas facções. A Força Espacial foi muito importante, sabe? Foi baseada na ideia de que o espaço é um domínio de combate de guerra, ou um domínio para conflito potencial, enquanto antes disso, antes da criação do espaço, das forças espacial, foi considerado um ambiente benigno. Tanto assim, com esse tipo de definição, você tinha o Tratado do Espaço Sideral de 67, basicamente dizia que nosso espaço é um ambiente benigno. Você não pode ter militares lá em cima, você pode ter bases nucleares, armas nucleares lá em cima. O espaço precisa ser considerado tipo de comum para o benefício comum de toda a humanidade. Mas com a citação da Força Espacial agora, o espaço é considerado um domínio de combate, o que basicamente significa que o Pentágono e, claro, a Força Espacial e o Comando Espacial dos Estados Unidos, em particular, agora pode realmente implantar recursos profundamente no espaço, porque o espaço é um campo de batalha contestado agora, ou pode ser um campo de batalha contestado, onde você tem a China, a Rússia e qualquer outro tipo de ator com presença no espaço que poderia ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos. Então, esse foi a grande mudança em termos, sabe? O que levou à criação da Força Espacial. E é muito interessante, pouco antes da criação da Força Espacial, olhar para o espaço como um domínio de guerra que precisa de um serviço militar dedicado, foi realmente submetido a uma mordaça, ordem da Secretaria da Força Aérea. A Heather Wilson, que foi a primeira secretária do presidente Trump, havia uma ordem de silêncio para que o general de 4 estrelas, em Running,
a USF não pudesse falar sobre a necessidade de criar um exército dedicado ou serviço espacial que seria responsável por lidar com o espaço como um domínio de combate, de modo que tudo mudou agora. E isso significa que o espaço é aquele onde você pode realmente ter essas futuras frotas envolvendo naves antigravitacionais sendo desenvolvidas, implantadas pela Força Espacial, sob o controle geral do Comando Espacial. Você acreditou no testemunho de David Grush, no interrogatório, na entrevista que ele deu para a televisão? Definitivamente sim. Eu acho que tudo o que ele disse está absolutamente correto em termos do meu próprio tipo de pesquisa sobre isso. Nos últimos 22 anos, existem pessoas que têm acesso a esses programas classificados, que envolvem engenharia reversa, de espaçonaves extraterrestres capturadas, frotas de construção desses veículos antigravidades que são usados para clientes selecionados, que são basicamente a comunidade de inteligência, os militares secretos, comando de operação especial e assim por diante. Então eu acho que tudo o que ele disse corresponde ao que outros disseram no passado. Agora, sabe, quando olhamos para a motivação por trás disso, ele é um porta-voz dessa facção que quer que essas informações sejam divulgadas, ou ele está montando algum tipo de operação de bandeira falsa ou um ponto de encontro limitado onde eles avançam na história, porque isso não está claro no momento, sabe? Qual é a motivação por trás disso? Porque eu acho muito incomum para um denunciante que se apresenta para falar sobre essas coisas sem sofrer retaliação massiva de alguma forma. E você sabe, dada a antiguidade dele, que não parece ser outra coisa, senão apenas mais ou menos como alguns... um tapa na mão aqui e ali, sabe? A punição que ele sofreu, então, sabe? Definitivamente há afeto por trás dele, seja militar ou a comunidade de inteligência. Eu acho que alguém está dando a ele luz verde para avançar, falar sobre isso, protegê-lo. Mas sim, nós veremos se isso vai nos levar a um nível em que o público americano será iluminado por uma futura guerra envolvendo algum tipo de ameaça extraterrestre artificial. Você conhece a chamada bandeira falsa, invasão alienígena. Não há pessoas sobre as quais John de Souza tem falado mais de um par de anos agora. Sim, o que eu temo, isso sim, é verdade. Mas como eles vão usar isso? Qual é a motivação por trás do uso dessas informações? Como algum tipo de impulso em direção a uma massa de novo conflito militar, expansão do Estado profundo, complexo militar industrial, tem sido o meu medo sobre o uso disso, porque estamos ouvindo sobre isso agora, essa semana também, na semana passada, ouvimos o Dr. Stephen Greer, deu uma entrevista coletiva com várias pessoas se apresentando. Você pode descrever para mim o que viu naquela entrevista coletiva, o que se destacou entre as pessoas que ele apresentou? Ele destacou 3 novos denunciantes de um grupo de 5 que vão se apresentar no Clube de Imprensa Nacional para uma segunda coletiva de imprensa na segunda-feira, e desses 3 eles falaram sua punição ou o tipo de repercussão que enfrentaram após esse tipo de encontro acidental com essas naves antigravitacionais. E o que foi particularmente perturbador para aqueles que assistiram foi como uma das testemunhas descreveu que essa nave estava envolvida no transporte de massa, uma quantidade de armas e drogas, e que isso fazia parte do tipo de orçamento negro ou a maneira pela qual a comunidade de inteligência levanta fundos para poder manter tudo isso em segredo. E a pessoa que testemunhou isso, sabe, foi punido como resultado disso. E esse é o tema comum do que essas testemunhas deram, dessas naves que foram submetidas à engenharia reversa, estavam sendo usadas para vários propósitos, e que aqueles que testemunharam isso, porque não foram lidos, porque não faziam parte dos projetos, eles foram punidos como consequência disso. Então, eu acho importante ressaltar que há muitos outros denunciantes internos que realmente leram, fazem parte dos programas,
sabe? Que eles vieram do passado, após a aposentadoria, para falar sobre o envolvimento deles. Você conhece uma pessoa que se destaca, Clifford Stone, que diz que fez parte dessas operações classificadas de recuperação de acidentes, classificados de 69 até 91, quando ele se aposentou. Então, você sabe, ele estava diretamente envolvido na operação. Então, ele estava lendo e outro tipo de denunciante, pessoas como o JP, essa pessoa sobre a qual eu escrevi no Informante, Missões, ele é realmente militar ativo, ele também está recebendo sinal verde para falar sobre isso por causa de acordos entre os militares e os extraterrestres com os quais ele está envolvido, o que é inacreditável. Então eu quero entrar nisso agora. Então, seu novo livro, novamente, eu estou revirando novamente, estou quase terminando, acabou de sair, então todos deveriam pegar uma cópia disso e ler sobre isso. Esse é o Exército dos Estados Unidos, informantes, arcos espaciais, cidades subterrâneas, contato extraterrestre, destaque no livro. Então, as suas interações com essa pessoa chamada JP, como você diz, é militar ativo ainda no Exército. E, bom, antes de tudo, você pode descrever JP, quem é ele, como ele chegou até você? Eu queria compartilhar essa história. É uma história incrível. Você pode nos dar um pouco sobre ele? Ele me contatou pela primeira vez em 2008. Ele tinha acabado de voltar do Brasil, onde teve experiências de contato com 3 extraterrestres de aparência humana, que ele chama de nórdicos. Nos anos subsequentes, ele desenvolveu invenções. Ele foi trazido para a intenção dos militares secretos e ele formou o relacionamento com agentes da Força Aérea na base aérea MacDill. Ele viveu até 2018. Ele morou em Tampa, Flórida, onde está localizada a base aérea MacDill, e a MacDill Air Base Force é o lar do Comando de Operações Espaciais, que é de onde os militares puxam seus recursos para realizar essas missões em todo o planeta. E então ele foi contatado por esses agentes secretos de MacDill, e porque eles sabiam que ele estava tendo contato extraterrestre, eles estavam tentando obter informações onde esses extraterrestres estão levando, eles estão mostrando a ele que tipo de tecnologia está sendo exposto. É muito interessante, eu discuto como ele foi levado para lugares onde ele foi dado treinamento de armas por extraterrestres. Então, aqui você tem indivíduo particular recebendo treinamento de armas por extraterrestres, envolvendo essas tecnologias exóticas. Então, eu escrevo sobre isso no livro. E então, em 2019, ele decidiu, por causa da criação da Força Espacial, comandante do espaço, ele foi informado de que poderia ter maior acesso a esses programas classificados, porque seu status de civil era um problema, que em algumas ocasiões lhe foi negado o acesso a programas classificados devido à natureza compartimentada deles, porque embora os agentes da Força Aérea envolvidos nesse tipo de questões quisessem que ele tivesse acesso, você tem oficiais do Exército, da Marinha, negando-lhe o acesso porque ele era um civil. Então, em 2019, ele decidiu entrar. A grande motivação foi a criação do Comando Espacial e a criação de uma força espacial, porque foi dito a ele que se ele entrasse, poderia começar a servir com eles. E foi exatamente o que aconteceu em 2000, depois que ele entrou em 2019, logo ele estava realizando missões para o Comando Espacial. Embora ele se juntasse ao Exército, ele receberia um dever temporário, ele executaria essas missões para o Comando Espacial. Eu descrevi várias missões fora do planeta, para a Lua, para Júpiter, na órbita em torno de Júpiter, Ganímedes, a Lua, que você sabe que essas tecnologias antigravitacionais são tão avançadas que JP foi capaz de chegar lá, voltar em um dia. Eu quero dizer, podem viajar para a Lua, para Júpiter, Ganímedes em um dia e voltar. É inacreditável. É aqui que eu quero o meu público agora. Tem mente aberta. Aqui, isso é
É inacreditável para mim. Eu passo essa divulgação sobre o programa espacial secreto como a nave é uma coisa, a engenharia reversa dessas naves é uma coisa, mas saber que os Estados Unidos estiveram ativamente envolvidos com extraterrestres, tendo reuniões fora do mundo, em bases lunares, por décadas, realmente significa que é realmente sobre isso que estamos falando aqui. Isso mesmo. Tem havido esses relacionamentos com diferentes facções extraterrestres e então aqui se torna importante distinguirmos entre diferentes facções, assim como a humanidade é dividida em diferentes nações, com suas próprias agendas, suas próprias culturas, extraterrestres também são divididos em termos do seu tipo de espécie, aparência, suas agendas políticas. Você sabe, resumindo, nos termos mais simples, eu acho que de uma forma, extraterrestres podem ser divididos em grupos que estão todos em uma espécie de controle centralizado. Eles vão manipular as pessoas para conseguir isso. Outros grupos de extraterrestres são, em grande parte, os grupos de aparência humana, mas não são exclusivamente amam a liberdade, são como democratas em princípio, então de certa forma os extraterrestres espelham o tipo de ideologia política da humanidade. Você pode voltar até os antigos gregos e ver a mesma coisa, sabe? Você vê duas facções, uma eram os gregos que amavam a democracia, a liberdade, e então você tinha os persas que eram todos sobre controlar, centralizar, sob uma regra monolítica. Você sabe, a batalha está acontecendo há milhares de anos na Terra, é a mesma batalha que está acontecendo no espaço entre os diferentes extraterrestres, facções. Isso é inacreditável. Você aponta para em seu livro, você aponta para uma tal incidente DIA, o Departamento ou Agência de Inteligência de Defesa, vaza um memorando que saiu confirmando isso. Eu acho que foi em 89, esse memorando veio, documento vazado do DIA, revela como os extraterrestres nórdicos semelhantes a humanos são amigáveis e confiáveis. Nós tivemos esse relacionamento, então isso vem direto do governo. Temos esses documentos da Agência de Inteligência de Defesa. O que eles dizem especificamente, fale sobre como isso foi revelado pela primeira vez a você. Esse documento foi, eu soube disso pela primeira vez, documento da agência, datado de 1989, sabe? Há várias pessoas que verificaram esse documento, com quem trabalhei de perto, a Dr. Robert Wood, que é uma das pessoas por trás dos documentos do Majestic. Ele se especializou ao examinar com detalhes forenses a genuidade de diferentes documentos que vazaram, que pretendem ser documentos oficiais do governo, mas não foram reconhecidos como tal. Então estudou esses documentos e ele foi capaz de rastrear isso. Muito provavelmente um documento informativo que foi dado em 1989 a um novo membro do grupo de controle, os 12 Majestosos, de que um membro estava sendo substituído por outro, estava chegando, então eles deram a ele um resumo sobre qual é a situação lá fora. E para como resumir tudo em termos dos diferentes grupos extraterrestres lá fora, ele descreveu 4 categorias de extraterrestres. Você conhece? Extraterrestre de aparência humana, os descreveu como basicamente da maneira... A minha fonte JP, outros descreveram esses nórdicos, grupos de aparência humana, amigáveis, como aliados potencialmente bons, e em seguida descreveu a segunda categoria, o tipo de greys biológicos que são difundidos em termos de abdução. Literatura descreveu 2 outras categorias envolvendo o tipo de transmórfico, entidades e assim por diante. Mas o interessante sobre isso é que esse documento foi a primeira vez que o vazamento desse documento foi que um documento oficial foi vazado.
discutindo extraterrestre de aparência humana, interagindo conosco. Houve centenas de documentos vazados que surgiram anteriormente e foram analisados por muitos, mas eles nunca falaram sobre ETs de aparência humana. Isso sugere que o vazamento desse documento, que as pessoas dentro das Forças Armadas, em 2018, quando esse documento foi lançado, queriam que o mundo ficasse sabendo que existem ETs de aparência humana e que eles são amigáveis, eles podem se tornar parceiros confiáveis. Eu pensei que era um desenvolvimento muito significativo, porque isso nunca havia acontecido antes. Então, eu acho que combina com, sabe, um tipo de crescimento, quantidade, conjunto de informações sobre pessoas que têm contatos com ETs de aparência humana, que estão aqui para nos ajudar, ajustar, nos preparar para esse futuro onde nos tornamos membros desse tipo de comunidade galáctica. Quando falo sobre o programa espacial secreto, para mim é isso, totalmente fascinante, essa ideia de que existem membros militares americanos, na verdade, programa espacial secreto. Se alguém nunca ouviu falar disso como um conceito, sabe, não entende como isso funciona, seu relacionamento é onde os militares, onde as bases, que tipo de nave, quem está envolvido com isso. Tem havido um número de pessoas que apresentaram publicamente, admitindo que fizeram parte do programa espacial secreto. Então, em particular, para você você conhece nomes alternativos sobre os quais você escreveu fontes, então você pode apenas nos dizer qual é o programa espacial secreto, quando ele começou, quais suas funções. Na década de 40, 50, você tem muitas tecnologias alienígenas sendo encontradas em todo o planeta. Então, você tem várias corporações, tic-tacs, envolvidos no estudo e engenharia reversa deles nas décadas de 40, 50. Então, no final dos anos 50, início dos 60, você tem os primeiros protótipos sendo desenvolvidos de naves antigravitacionais. Você pode realmente confirmar isso olhando na literatura das indústrias aeroespaciais da década de 50. Primeiro, houve uma discussão proeminente em revistas oficiais de aviação sobre o futuro da tecnologia antigravitacional, indústria de foguetes, tudo será antigravidade no futuro. Então, no final dos anos 50, tudo ficou escuro. Você não encontrou mais nenhuma menção nos jornais aeroespaciais sobre tecnologia antigravidade. E foi aí que a decisão foi tomada. Esse tipo de tecnologia não será lançado na arena pública. Será desenvolvido secretamente para desenvolver esses programas espaciais com frotas de naves antigravitacionais. Então, foi isso que aconteceu no final dos anos 50. Você tem os primeiros protótipos desenvolvidos no final dos anos 70. Você tem os primeiros porta-aviões espaciais. A Marinha dos Estados Unidos, no final dos anos 70, desenvolveu os primeiros porta-aviões onde você realmente implantaria frotas de batalha no espaço profundo. Então, nos anos 70, 80, a Marinha implantou 8 deles, totalmente frotas de batalha funcionais, transportadores espaciais, com cruzadores espaciais, destruidores espaciais. Na década de 80, o público americano não foi informado sobre isso. Desde então, continua a se desenvolver. Eles têm tecnologias mais refinadas e poderosas por aí. E você sabe que tudo isso foi feito secretamente com a criação da Força Espacial. Acho que o que isso significou é que houve uma tentativa de trazer aquela incrível tecnologia, o pessoal, todas as funções, projetos que estão acontecendo no espaço profundo por meio desses segredos. Programas espaciais gostam de trazê-los para o mundo branco, onde seriam tratados como qualquer serviço militar normal, onde você sabe que o Congresso apropria fundos, aprova seus projetos, atividades, e é isso que está acontecendo agora. Há uma tentativa de trazê-los, programas espaciais secretos desse tipo, do espaço profundo, para a literatura. Então, você mencionou anos 40, 50, quando eles estão descobrindo essas naves, eles estão descobrindo tecnologias alienígenas. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Essas recuperações de acidentes que incluíam corpos, onde eles estavam imediatamente iniciando o processo de engenharia reversa, onde eles encontraram na década de 40, 50, sabe? Isso é anterior àquela época, coisas que remontam centenas de anos, ou foi realmente na década de 40?
Na década de 40, realmente foi o tipo de ponto de virada em termos de grande número de extraterrestres visitando o nosso mundo. Eu acho que antes disso não éramos de grande interesse. Acho que o desenvolvimento de armas nucleares foi o tipo de catalisador para um maior nível de interesse por ETs em nossos assuntos planetários, sabe? Quando olha para armas atômicas, especialmente termonuclear, armas, elas interrompem um contínuo espaço-tempo, você conhece de uma maneira importante, portanto, seria natural para os ETs que meio que viajam por essas rotas diferentes, por essa parte da Via Láctea, se preocuparem com o desenvolvimento desses tipos de armas atômicas muito poderosas. Foi quando teve mais visitas, muitas dessas naves encontraram dificuldades aqui. Eu acho que o desenvolvimento de armas de energia direcionada por sonar ativo pelos militares levou algumas dessas naves a serem abatidas. Acho que o exército de Roswell, a caso do aeródromo, você conhece o acidente de Roswell, foi um bom exemplo dessas naves sendo abatidas. Sim, é quando você tem um programa configurado para estudar esses OVNIs recuperados, se eles foram derrubados sob algum tipo de atividade de tempestade, porque mesmo que os extraterrestres possam viajar aqui usando um tamanho de quilômetro muito grande, ou você conhece naves espaciais ou naves mães de várias milhas, quando eles vêm para a Terra, eles enviam naves de reconhecimento, naves menores. Essas naves são vulneráveis pela condição climática na Terra. Você conhece distúrbios ionosféricos, armas de energia direcionada, então eles travam alguns desses acidentes. E isso foram criados inicialmente, havia um grupo que foi criado pela inteligência do Exército dos Estados Unidos, chamado Fenômeno Interplanetário, Unidade. Essa era uma organização real criada pelo Exército, que foi então assumida pela Força Aérea dos Estados Unidos, e eles montaram a sua própria operação de recuperação de acidentes. Era um projeto Blue Fly. Esses são realmente existentes, programas que você pode confirmar por meio de solicitações da Lei de Liberdade de Informação, que foram confirmadas. Esses programas existiam para recuperar tecnologias estrangeiras, recuperar espaçonaves extraterrestres acidentadas nos Estados Unidos, e em todo o mundo tem sido o objetivo primário, preocupação com os Estados Unidos, outras nações importantes como a Rússia, a China, por décadas. Agora temos essas naves, estamos fazendo engenharia reversa, não apenas engenharia reversa e tecnologia antigravidade, mas também desenvolvemos frotas enormes desses veículos. Onde eles são mantidos? Eles são mantidos em bases militares normais nos Estados Unidos? Em sua pesquisa, você tem alguma ideia sobre isso? Programa espacial, onde estão sendo mantidas essas enormes frotas? Você viu fotos dela, você viu evidência dela, vídeos, você conseguiu vê-las pessoalmente? Acho que isso é uma coisa que os americanos adorariam saber. Quando nós vamos ver essas coisas, para muitos descrentes vão dizer que isso vai aparecer no gramado da Casa Branca, realmente isso pela primeira vez, então... Com certeza, na verdade, no livro Missões Internas do Exército dos Estados Unidos, dezenas de fotos que JP tirou de naves triangulares voadoras, naves retangulares voadoras de MacDill operando na base aérea de MacDill. Então, ele não apenas teve experiências diretas com as naves, o pessoal nesses ofícios, porque ele foi levado em várias ocasiões por esses ofícios, foi capaz de tirar fotos, foi realmente encorajado a trazê-los antes de entrar por exército. Então, foi por causa do seu relacionamento com esses extraterrestres nórdicos que ele foi encorajado a fazer isso. Então, há fotos dessas naves operando no Comando de Operações Especiais na base aérea de MacDill. Então, elas estão no livro, no meu site, para que as pessoas possam vê-lo. Ninguém se ofereceu
para examiná-las e ver outros relatos de testemunhas, confirmando que as pessoas as ignoram, porque as pessoas que você conhece não estavam prontas. Acho que chegamos a um ponto em que as pessoas vão prestar atenção a isso, mas sim, há muitas fotos, vídeos sendo tirados dessas naves que operam em todo o mundo, e certamente existem lugares como Dudley Proving Grounds em Utah, onde existem enormes instalações subterrâneas, onde essas frotas de naves antigravitacionais são construídas e em seguida implantadas pelos militares. Você olha para Dudley Proving Grounds, na verdade, temos instalações de empreiteiros em Dudley Proving Grounds. Então, por que grandes empresas aeroespaciais teriam unidades operando fora de Dudley? Então é porque eles estão construindo essas coisas lá. Está acontecendo na Antártida também. Você sabe, tem sido uma grande instalação, grandes cavernas subterrâneas lá na Antártida, que são bastante quentes em termos de calor, gerado por vulcões próximos que criam um ambiente lá onde é hospitaleiro para a vida. 2 milhas sob o gelo na Antártida, existem cabanas muito grandes que são hospitaleiras para a vida, sabe? Isso foi realmente aprovado, cientistas confirmaram isso por causa da atividade vulcânica, térmica que a Antártida tem, as condições que podem hospedar a vida. É aqui que você tem essas enormes instalações subterrâneas, na Antártida, que foram construídas, e eles têm produzido essas frotas de espaçonaves antigravitacionais que têm sido usadas nessas operações no espaço profundo. É inacreditável. Quando eu ouvi falar desses relatórios da cidade subterrânea, na Antártida, porque são tão grandes, é inacreditável. Então, quando você olha para o programa espacial secreto, relacionamento, meio que mergulha um pouco mais fundo nisso agora. Você tem membros das Forças Armadas dos Estados Unidos que foram recrutados, trazidos para fazer parte, não apenas para pilotar essas naves, mas também para se envolver no tipo político de relacionamento entre seres humanos e ETs, e ter reuniões fora do mundo. Também recebe dos relatórios do JP em seu livro. Eles estão indo para esses ofícios, eles estão indo para reuniões fora do mundo, em outros lugares, como a Lua, a base lunar, outros lugares. Você pode falar sobre isso? As grandes reuniões que aconteceram foi em 2021, onde aparentemente havia um novo grupo de extraterrestres chegando em nosso sistema solar. Então o Comando Espacial montou uma missão para você saber quase como onde eles foram se encontrar, esses novos visitantes extraterrestres, dizendo bem-vindos, sabe? Nós somos humanos locais, sabe? Somos únicos responsáveis e guardiões do nosso sistema solar, e estamos felizes por você estar aqui. Gostaríamos de trabalhar com você, chegar a acordos. Então ele descreveu aquela missão, e ele descreveu indo para Ganímedes, uma das luas de Júpiter, onde ele diz que viu essas instalações antigas construídas por extraterrestres que ainda estão sendo usadas até hoje. Ele se encontrou com alguns grupos extraterrestres diferentes. Algumas dessas instalações foram realmente entregues ao Comando Espacial. Então o Comando Espacial tem enviado equipamentos de pessoal para Ganímedes, equipando algumas dessas bases lá como uma espécie de posto avançado do espaço profundo para nós, Comando Espacial. Então você sabe, tudo isso está acontecendo. O fato é que há pessoas que sabem que esse é o momento em que tudo isso deve ser revelado, que todo esse tipo de operação massiva no espaço profundo não continua a ser financiado secretamente pela CIA, usando esse tipo de tráfico ilegal, contrabando, como atividade de orçamento negro para levantar os enormes fundos necessários para esses tipos de projetos espaciais, que todos devem ser conduzidos usando fundos que não são apropriados pelo Congresso, porque você sabe, o Congresso não supervisiona isso simplesmente porque não coloca nenhum financiamento para essas operações no espaço profundo. Então é por isso que as pessoas dentro das Forças Armadas estão incentivando o JP a se apresentar
tentar falar sobre isso, porque eles querem que o Congresso financie tudo isso em vez de mergulhar nesse tipo de orçamento negro. Então, quando vemos OVNI, as pessoas postam vídeos de OVNIs online. Para mim, agora é quase impossível diferenciá-lo do que os Estados Unidos e os outros governos mundiais construíram por meio de engenharia reversa. Eles podem ser veículos de fora do mundo, podem ser de outra galáxia, mas podem ser nossos agora por causa da tecnologia. Chegou ao ponto que Bob Lazar falou sobre isso alguns anos atrás, quando eles estavam trabalhando em tecnologia de engenharia reversa na Área 51. Eles tentariam trabalhar nisso, descobrir as coisas. Eles simplesmente não tinham tecnologia para descobrir. Portanto, literalmente puxamos a lona de volta. Mais de 10 anos, ele disse, porque simplesmente não tínhamos as ferramentas. I just want to kind of square what Bob Lazar has reported and said with what we're hearing with these massive fleets that now we've been able to. Eu fui capaz de construir o que você acha, talvez a disparidade entre esses dois mundos. Eu acho que o caso de Bob Lazar foi uma operação psicológica. Foi um ponto de encontro limitado. Essa é provavelmente a melhor maneira de descrevê-lo. A verdade é que essas naves extraterrestres foram recuperadas, elas foram armazenadas em uma instalação. Você tinha alguns cientistas entrando, brincando com elas, meio que olhando as coisas, mas você sabe, a instalação S4, que Bob Lazar foi realmente mais um museu, é uma peça de museu que hospeda 9 naves extraterrestres ou discos voadores alemães recuperadas. Então, o Minecraft que estava lá, Bob Lazar viu, e sua descrição dessas tentativas fracassadas de fazer engenharia reversa, meio que descreveu quase como uma maneira desajeitada que os cientistas estavam tentando entender, fazer engenharia reversa dessas tecnologias. What they didn't want people to know was that, in fact, these crafts had been successfully reverse engineered and that they understood the principles and they were building. Essa engenharia reversa que eles entenderam, os princípios, estavam construindo uma nave a partir de lugares como Dugway, nas instalações subterrâneas lá. Lockheed, Northrop Grumman estavam construindo qualquer nave espacial de gravidade, frota, transportadores espaciais gigantes que estariam operando em espaço profundo, que a Marinha assumiu o controle no início dos anos 80, no final dos anos 70, estavam construindo essas naves, implantando-as, usando tecnologias antigravidade e como sistema de propulsão de fusão nuclear. Tudo isso estava acontecendo nos anos 70, nos 80. Bob Lazar aparece, sabe? Ele expôs algumas das coisas nesse museu e coisas que... Esse é o estado da arte, mas na verdade ele só foi exposto a um número limitado, um aspecto, apenas algumas das fontes mais antigas de tecnologias. Interessante. Então, ele estava sendo usado, basicamente, ele estava sendo usado para expor um pedaço da história, um pouco de gotejamento, uma gota que ele vem fazendo há anos, um gotejamento. Se você olhar para a história de Bob Lazar, isso teve um enorme impacto por décadas na comunidade OVNI, mas foi realmente um ponto de encontro limitado, porque qual é a grande lição de Bob Lazar? É isso, você sabe, essas tecnologias extraterrestres existem, estão sendo armazenadas, estudadas, mas o sistema classificado, a segurança sobre o tipo de estrutura de segurança autoritária, significava que os cientistas não eram capazes de fazer engenharia reversa. E isso é absurdo. Quero dizer, eles passaram por engenharia reversa com sucesso décadas antes de Bob Lazar chegar às instalações na Área 51. Então, era um ponto de encontro limitado, era apenas para orientar as pessoas em uma direção específica. Eu acho que era isso que John de Souza estava dizendo sobre esse novo denunciante, David Rush. Ele faz parte de um hangout limitado. Ele está recebendo algumas informações para colocar o que é verdade, sabe? Tudo que Lazar experimentou é verdade, o mesmo para Grush, sabe? Esses programas existem, mas ele está apresentando de uma maneira limitada.
ideia que pode ser usada por algum tipo de ator do estado profundo para perpetuar algo como invasão alienígena de bandeira falsa. Eu acho que é uma possibilidade muito real de que poderíamos ter algo assim sendo conduzido. E o público americano está sendo, o público mundial está sendo levado a acreditar que esses OVNIs são reais, são uma ameaça. Nós precisamos nos preparar para qualquer tipo de ação hostil deles, que é o que está acontecendo desde aquele primeiro história de 2017, que apareceu no New York Times, no Político por Leslie Kenyon, Ralph Blumenthal, sobre a existência desse tipo. E esses estudos militares da ameaça. Então, quando falamos sobre essas naves especificamente, falamos sobre essas frotas de naves, quão grande vão, pode talvez descrever a partir do que JP disse, outros informantes contaram, quando embarcaram nas naves, viajaram para Júpiter, para a Lua, como se parecem. Eu acho... Como eles estão funcionando, quem está a bordo do Exército dos Estados Unidos, nórdicos, extraterrestres, estão trabalhando em conjunto. Pode dar um pouco dessa experiência de algum desses informantes? Claro, ele descreveu ter sido levado nessas naves em forma de triângulo voador em várias ocasiões e também fontes voadoras em forma de nave, mas os triângulos voadores são aqueles que ele descreveu, que ele estava envolvido nisso, que o levou a esses lugares diferentes. Espaço profundo, para a Lua, para Ganímedes. Ele não foi membro da tripulação de um desses porta-aviões de que falei. Há um ex-marinheiro dos Estados Unidos, um militar chamado William Tompkins, que na verdade fazia parte das equipes de design originais para esses grupos de porta-aviões espaciais que a Marinha implantou no final dos anos 70, início dos anos 70, 80. São como naves espaciais de 1 milha de comprimento, que são em forma de charuto, carregam dezenas de tipos de naves menores em forma de triângulo. Como você conhece, os artesãos gostam de aviões de combate, se você quiser. São assim que existem 8 espaçonaves, 8 grupos de transportadores que a Marinha desenvolveu na década de 80. De acordo com Tompkins, outros descreveram o chamado de Programa Espacial Solar Warden, pode ser renomeado. Esse era o código para aquele programa em particular. Então, JP foi levado para essas naves menores em forma de triângulo. Então, ele não fazia parte do grupo de transporte, mas ele descreveu uma grande flotilha de naves espaciais indo para essa área em torno de Júpiter para se encontrar com os visitantes extraterrestres que chegavam. Então, ele descreveu uma espécie de variedade de naves que era multinacional. Bem isso, não é de forma alguma uma coisa exclusiva da gente. Dominada. Você tem a Rússia, você tem a China, a França, outras nações importantes com seu próprio tipo de recurso do espaço profundo, porque todos eles estão desenvolvendo uma nave semelhante há décadas. Eles cooperam nessas missões fora do mundo. E um dos tipos de fontes de informação que obtive é que em torno de Júpiter foram realizadas reuniões que atribuíram a responsabilidade por nosso sistema solar ao Comando Espacial dos Estados Unidos, como tipo de agência líder em comitê executivo que compreende 6 nações. Um comando espacial militar e que esse comitê executivo é como um conselho de segurança das Nações Unidas. Executivo, comitê da comunidade, dos 6, seria responsável pela Terra, suas operações no espaço profundo. Inacreditável. Então, quando ouvimos Estados Unidos contra a Rússia, a OTAN contra a China, a Rússia construindo bases militares dos Estados Unidos, no Mar da China Meridional, por causa da ameaça chinesa, todas essas coisas, o que fazer? Então, eles estão literalmente na mesma espaçonave, encontrando extraterrestres em uma lua fora de Júpiter, e aqui estão eles de volta para casa, realizando operações militares massivas, um contra o outro?
Como podemos It's a show. entender It's isso? a big show. É um show, é um grande show, significa a mesma coisa com a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um grande show na superfície. Os militares, os políticos que estavam meio que elaborando os orçamentos, apresentando os cenários de ameaça, surgindo com programas de gastos militares. Você conhece, eles acreditam absolutamente que a Guerra Fria foi real, que nós vencemos à beira de um confronto nuclear com a Rússia ou a União Soviética, mas na realidade, nos bastidores, o objetivo primordial sempre foi entender essas tecnologias extraterrestres, o que os diferentes visitantes extraterrestres do nosso planeta queriam, quais seus objetivos, quais sua agenda. Então, todas as principais nações têm cooperado nisso. É uma forma que você pode descrevê-los como uma espécie de inimigos. Eles cooperam porque a preocupação primordial é entender o significado dos visitantes extraterrestres, qual é a sua agenda final em relação à Terra, mas por outro lado, eles são concorrentes dessas tecnologias extraterrestres, onde quer que sejam encontradas em todo o planeta. Então, sabe, um bom exemplo disso é agora na Ucrânia, que há uma região lá chamada Kherson, e em Kherson, perto de Kherson City, há uma área chamada Olenski Sands National Park, enquanto de acordo com JP, outras fontes, há uma antiga arca espacial enterrada lá sob as areias, e esse foi o fator importante para a decisão de Putin de invadir esse país. E você pode ver nessas evidências que apoia isso. Você olha para o primeiro tipo de grande empurrão militar pelo exército russo. Então, essa região estava fora da Crimeia, eles foram para o Kherson, porque o Parque Nacional, eles assumiram o controle, foi a primeira incursão militar do exército. Então, por que eles iriam lá? Agora, há pouco, com a destruição da barragem, houve um ataque em 3 frentes. Um desses ataques eu acabei de colocar no meu feed no Twitter. O gráfico está lá, mostra uma dessas pontes, vai direto para Olenski Sands, onde a arca espacial está enterrada. Então, eu acho que isso é realmente o que impulsiona a política internacional. Esse tipo de competição amigável entre as principais nações para encontrar e controlar essas arcas espaciais antigas ou tecnologias extraterrestres antigas que têm um tipo incrível de tecnologias para reverter. Eu queria falar sobre essas arcas espaciais. Você me surpreendeu. Missões arcas espaciais, cidades subterrâneas, contato ET, naves gigantes, todas as espécies, a arca salvando animais, uma observação sobre essas arcas. É um pensamento diferente, realmente. Há quanto tempo elas estão aqui? Essa história incrível. Nos diga. Falando sobre a arca, é uma arte que foi construída, sabe? Muito rapidamente, em alguns meses, usando madeira para ela abrigar, tipo, você conhece, dos animais, plantas. Apenas uma coisa muito grande que sobreviveria tipo 40 dias e noites de chuva torrenciais, inundações. Quando você olha para isso, você está descrevendo um evento factual. Então eu acho que a Arca de Noé é um evento factual, mas deriva de textos mais antigos, deriva da história, que é uma lenda suméria sobre a grande inundação. Você encontra lendas semelhantes em toda a Terra. Há cerca de 200, aproximadamente 240 lendas de inundações em toda a Terra. E essas arcas vieram e meio que resgataram pessoas. Essas arcas foram construídas em colaboração entre humanos e extraterrestres. Na história de um dos extraterrestres, foi nomeado Enki. Ele ajudou a construir essa nave, deu a ela informações semelhantes para construí-la. Aqui está outra coisa, você sabe, nós assumimos que nesse tipo
pré-mundo do dilúvio, os humanos eram muito mais primitivos do que nós, mas na verdade, quando olhamos para toda a literatura, os Atlantes, esse mundo pré-dilúvio era na verdade tão avançado tecnologicamente, mais do que nós. Então isso nos diz que você conhece essas arcas que foram construídas nesse tipo de área pré-dilúvio, pouco antes do dilúvio, não foram construídas, sabe, usando madeira, tecnologia primitiva, foram construídas utilizando tecnologia de ponta, recursos que eram conhecidos pelos antigos, tecnologicamente mais sofisticados do que damos crédito a eles. Eles construíram essas arcas com cooperação de diferentes extraterrestres. É meio que carregando um número suficiente de humanos, animais e plantas, sementes para repovoar a Terra depois de uma série de eventos catastróficos. Não era apenas uma arca, havia dezenas dessas arcas em todo o planeta. Então isso é onde agora você tem essas histórias dessas arcas espaciais submersas ou ocultas em todo o planeta. E há competição para encontrá-las, fazer engenharia reversa, utilizá-las. É isso que você acredita que Putin pode ter tentado fazer aqui, indo a Carson para aprender um desses, para ser capaz de proteger isso? Você realmente acha que essa é a principal motivação para a invasão dele naquela sessão? Sim, eu acho que é um fator importante. Eu não acho que seja o único fator de forma alguma, mas certamente é um fator importante. Nessa evidência circunstancial que apoia essas alegações de que existe um espaço enterrado lá fora. Em Carson, claro, o próprio Sam, se você olhar para ele, é gentil como esse pedaço circular de deserto. No meio da Ucrânia, é o único deserto arenoso na Ucrânia, então você sabe, causa isso, quero dizer, a explicação histórica tem sido pastoreio excessivo de ovelha. Eu não acho que ovelhas causem deserto por causa dessa arca do espaço, radiação que ela gera, e isso cria esse deserto, a área inóspita para a vegetação crescer. Mas elas estão por todo o planeta, submersas. Notoriamente 15 pés de profundidade desse solo incrível. Então, por que você tem um deserto, de repente um ponto de Kiersey? Tantas outras perguntas, eu sei que eu estou ficando sem tempo, mas cara, meu cérebro está meio girando em torno de todos esses relacionamentos. Tá fritando, meu cérebro está fritando. Sabe, eu tenho que agradecer a você como um pesquisador incrível. Você entrou em contato com o JP, outras fontes. Eu pessoalmente adoraria viajar em uma dessas naves. E você realmente quiser divulgar essa história aqui, Dr. Michael, por favor, fique à vontade. Eu adoraria fazer parte disso se você precisar de uma pessoa extra. Se eles oferecerem essa oportunidade a você. Ainda não. Eu acho que o tipo de acordo atual que tenho com o JP combina muito bem comigo. Ele pode sair e fazer essas missões, são perigosas, quero dizer. Tucker Carlson fez uma entrevista onde ele descreveu ter sido informado por um especialista em Stanford Medical Center que havia mais de 100 pilotos da Força Aérea, assim por diante, sabe, cerca de 10 anos atrás, que sofreram lesões cerebrais traumáticas ou morte porque abordaram essas tecnologias e eles não estavam prontos, não tinham, sabe, a vibração deles, o DNA não era adequado a essas coisas. Isso é absolutamente sobre DNA, sobre consciência. Você tentar abordar algum deles criando, você não tem a consciência certa, ou o DNA, então você vai ter problemas, você não está pronto para isso. JP está pronto para isso, certamente. Eu gosto de pensar que você sabe, um dia eu estarei pronto, mas eu sou paciente.
para investigar as alegações de JP. Certamente eu acho que chegará o momento em que provavelmente eu poderei ser convidado para estar em uma dessas missões, para corroborar isso. Mas eu acho que provavelmente ainda estamos nesse estágio de apenas divulgar as informações, preparar as pessoas, sabe? Uma das coisas que JP está fazendo repetidas vezes por essas diferentes civilizações antigas, que descobriu que chegou a hora em que eles estão se revelando cada vez mais, que esse incidente em Las Vegas, nós temos aquele ser de 2,5 metros de altura aparecendo no quintal, que é apenas um exemplo do que vai se tornar muito mais comum agora. As pessoas agora terão esses encontros à medida que mais pessoas tiverem esses encontros, eles vão contar a seus amigos, famílias, assim um tipo de consciência em massa se eleva para que você saiba que estamos muito perto agora de a presença extraterrestre sendo revelada como genuína. É um momento incrível para estar vivo, vivenciar essa revelação. Espero que eles sejam capazes de ver isso na carne. Você acha que estamos chegando em um momento onde tem 3 investigações diferentes acontecendo agora mesmo? Tem a Casa Branca, Pentágono, investigação da NASA, tem havido atrito entre eles, então parece que ainda há um atrito aqui. O que você acha dessas investigações? Você acha que vão entrar na mesma página para um grande coletiva de imprensa bombástica? Presidente dos Estados Unidos vai sair às 4 da tarde e ficar ao lado, sabe, ao lado de um ser de 8, 9 pés? Farão essas revelações. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que está chegando cada vez mais perto, mas não vai ser desse jeito. Os 3, você citou, você sabe, é muito incomum você voltar 2, 3 anos atrás, havia zero, todo esse tópico, o AP foi ridicularizado, agora tudo, de repente você tem 3 investigações independentes. Eu acho que o verdadeiro propósito dessa investigação não é tanto fornecer provas de que o APs existem, mas eu acho que é como fazer com que a comunidade acadêmica obtenha membros da grande mídia para fazer com que o Congresso leve esse tópico a sério, para fazer as pessoas começarem a se preparar para o que está por vir. Então, eu acho que esse é o objetivo real dessas investigações independentes. Sabe, estamos conversando, quero dizer, volta ao relatório do painel de Robson de 1953, que realmente recomendou desmascarar relatórios de OVNIs, desmascarar essas pessoas que falam bobagens. Exatamente o que está acontecendo desde 53. Então, são 70 anos sendo ridicularizados, como falando sobre essas coisas, para superar esses 70 anos de tipo de condicionamento. Eles decidiram acelerar esse tipo de processo de aclimatação para o público americano, mas então você tem essas 3 investigações separadas sobre o APS, estão sendo conduzidas agora. Isso é para fazer a academia sair de sua cabeça na abordagem que não vamos considerar isso é real, é nacional, ameaça de segurança, requer a máxima urgência, análise rigorosa. De repente, pela primeira vez em suas vidas, dezenas de milhares de centenas de profissionais acadêmicos, repórteres, agora estão olhando para essa questão, sabe? Eles estão tendo e mais disso. Isso é necessário para deixar todos prontos para o que está por vir. Aquele anúncio oficial que você mencionou, anúncio da Casa Branca, está chegando. Eu espero que sim, porque eu acho que está certo sobre o que as pessoas sabem quando eu faço uma história em nosso programa sobre OVNIs, revelação, história de denunciante. Várias pessoas dizem que é uma operação psicológica, eles dizem... vamos lá, realmente não acredito que tudo isso é falso. Essas pessoas sofreram lavagem cerebral, essas pessoas foram submetidas a 70 anos de lavagem, por isso basicamente não acreditam, acham que é um insulto. Eu disse no começo, vamos abrir a mente, são 70 anos de propaganda. Imediatamente pensam, meu Deus, isso é lixo, não posso acreditar. Então, estão falando sobre isso.
Vamos focar. Vamos focar. Sim, é exatamente isso que está acontecendo. Por 70 anos, as pessoas foram condicionadas a descartar o fenômeno OVNI como algo, aquele papel alumínio tinha algo digno de ridículo, mas agora houve uma mudança oficial na política. Com a criação desses escritórios, agora você tem profissionais sendo instruídos a ir lá e estudar isso e escrever relatórios sobre isso. Você precisa investigar, então eles estão sendo instruídos a fazer exatamente o oposto do que foi dito nos 70 anos anteriores, para descartar isso agora. Eles estão sendo instruídos a sair, estudar isso. Aí você está tendo agora muitas pessoas se abrem para isso, investigando isso. E quanto mais fundo eles descem na toca do coelho, mais eles encontram esse tipo de material sobre o qual tenho falado com você, que se resume a esse tipo de recuperação de reversa dessas espaçonaves extraterrestres e engenharia reversa. Isso é o que David Grush representa. É como se estivesse quase tudo nos últimos 2, 3 anos. Agora, sabe, você tem as primeiras investigações de WAPs. Você pergunta, são reais? Está acontecendo? É de origem extraterrestre? A segunda fase começou. Acho que isso que o testemunho da Rússia nos leva para a segunda fase, que é quando essas tecnologias foram recuperadas em todo o planeta, estão sendo secretamente usadas em laboratórios governamentais, corporativos, para criar essas espaçonaves. Então, é aqui que você sabe que estamos na próxima fase. Essas tecnologias extraterrestres foram encontradas, recuperadas, estudadas e agora estão sendo engenharia reversa. Eu queria terminar com isso. Eu tenho um visualizador, na verdade, foi provavelmente um dos convidados mais sofisticados que estivemos nesse programa. Você precisa ter o Dr. Michael Salla no programa. Nossos telespectadores, porque ele tem sido um visualizador. Eu adoraria fazer uma pergunta ao Dr. Salla. Ele disse sobre a expulsão dos reptilianos em 2021. Como o Estado Profundo está em pânico sem seus senhores? Você pode falar sobre isso para o Denis, dos nossos telespectadores, esses extraterrestres reptilianos? O que você sabe sobre isso? Isso é bem complexo. Há anos que existem essas espécies de répteis que desempenharam um grande papel no controle da Terra, e o nome do tipo de réptil, Apex sacar, então são criaturas parecidas com dragões. Você conhece 8 pés, 12 pés de altura, e eles aparentemente fomos forçados a deixar nosso sistema solar. Eles foram forçados a deixar o sistema solar com a chegada desse tipo de espécie mais avançada, quando extraterrestres, diferentes níveis, surgiram com um tipo de civilização extraterrestre tipo 2, 3, então, sabe, aqueles que têm meio que controlado a Terra são como civilizações tipo 2, sabe? Eles são capazes de manipular com uma energia, um tipo nível planetário, solar, mas os que chegaram recentemente são extraterrestres tipo 3, tipo 4, são meninos grandes na cena, sabe? Eles existem há milhões de anos, então os reptilianos de repente percebem que os meninos grandes estão aqui, estão assistindo tudo, estão acontecendo aqui, estão gravando tudo. É melhor nós fugirmos, é melhor sairmos daqui rapidinho. Vamos esperar que ele saia, depois voltaremos. Então, essa janela que temos com uma civilização planetária, com a partida desse tipo de espécie de predadores, como o Sakar, como os Orion Grays, com sua partida temporária, porque essa espécie mais sênior, de 24 espécies sêniores, chegaram em nosso sistema solar. Civilizações avançadas estão aqui para observar os eventos atuais, estão aqui para observar nosso surgimento em uma cultura planetária, em uma cultura galáctica. Eles estão aqui para observar isso.
Mas uma vez que isso aconteça, durante um período de talvez uma dúzia de anos ou mais, eles vão embora, então temos que nos defender sozinhos. Então, quase como, sabe, quando estamos quebrando a concha nos manteve meio que ignorantes da grande galáxia, mas uma vez que saímos da casca, como qualquer outro animalzinho que acabou de sair da casca, você sabe, o pai o protegeu, mas você está por conta própria agora. Boa sorte. Onde estamos? Sabe, temos 10 anos agora, eu acho que para nos prepararmos para a partida dessa espécie sênior, tipo 3, e o retorno do Sakaar e seus aliados. Uau, obrigado por responder isso para o Denis. Inacreditável. Bom, doutor, não quero tomar mais seu tempo, poderia falar por horas sobre isso, espero que você volte nos próximos anos. Seria realmente um prazer ter você com seu novo livro chamado U.S. Army Inside the Mission Space Ark, Space Cities, NDT Contact About Secret Space Programs, Book Number 90. É claro, seu documento está documentado, JP experimentou nessas missões, é realmente revelador, então eu encorajo todos vocês a irem ler isso. Claro, você pode ler os escritos. Então é isso, pessoal. Terminou por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Deixe um comentário, deixe um like, deixo vocês em amor e luz.